Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar em uns materiais sobre Daisaku Ikeda, sabe? Aquele filósofo budista, escritor, presidente da Soka Gakkai Internacional, a SGI. Isso aí, uma figura bem importante mesmo. E a gente tem aqui uns trechos sobre a trajetória dele e, principalmente, vamos focar na proposta de paz de 2001. Uma proposta bem na virada do milênio, né? Um momento chave. Exato. Só para dar um contexto rápido, Ikeda assumiu a Soka Gakkai em 1960, depois a SGI em 75. A missão dele era muito focada em paz mundial, desnuclearização. E cidadania global, né? Tudo muito ligado àquela ideia de revolução humana, a transformação de cada um. Isso. E ele publicava essas propostas de paz todo ano, em 26 de janeiro, desde 83 até 2022. Impressionante a constância. Muita coisa. Mas hoje o nosso foco é a de 2001. Criar e sustentar um século de vida, os desafios de uma nova era. A ideia é tentar entender assim o que o Ikeda estava pensando ali naquela transição de século. Vamos lá. Vamos. Olha, o ponto de partida dele, em 2001, é bem interessante. Ele capta uma ambivalência no ar, sabe? Ambivalência. Como assim? De um lado, tinha um otimismo gigante com tecnologia. Internet começando a bombar, biotecnologia. Ah, sim, lembro dessa euforia. Pois é, mas por outro lado vinha um peso, um pessimismo herdado do século XX. Um século de muito progresso material, claro, mas também de uma violência sem precedentes. Nossa, verdade. E aí, o que ele faz com essa constatação? Aí ele joga a pergunta: tá, mas isso foi progresso mesmo? Ele sugere que talvez tenha acontecido um regresso espiritual, um esvaziamento da vida interior, sabe? Uma perda de conexão, exatamente. Perda de conexão entre as pessoas e até com o universo maior. No budismo tem aquele conceito do pequeno eu, né? Um estado mais fechado, isolado. Ele via isso se acentuando. Faz todo sentido essa leitura. E qual seria a saída, então, para ele? O que ele propõe para virar esse jogo? A grande sacada dele é transformar o século XXI num século de vida. Mudar o foco, sair um pouco só do material, da tecnologia pela tecnologia e colocar o ser humano no centro, a felicidade, a saúde. Um foco mais humanista, então. Totalmente. Ele até menciona conversas que teve sobre isso com o Linus Pauling, o químico. A ideia era essa, valorizar a vida em primeiro lugar. Mas como fazer isso na prática? Parece uma mudança de mentalidade muito profunda. Exige tipo assim, uma virada de chave mesmo. Superar aquela visão meio mecânica da ciência, que separa a gente da natureza, como se a natureza fosse só algo para a gente usar, dominar. Entendi. Quebrar essa separação. Isso. Ikeda bate muito na tecla da interconexão. Ele usa umas citações ótimas para ilustrar isso, do Ortega y Gasset. Eu sou eu, mais o meu ambiente. Ou aquela famosa do chefe Seattle, né? Qual? A da teia. Essa mesma. Todas as coisas estão conectadas. Humanos, animais, a terra, tudo junto, interligado. E o budismo leva isso ainda mais a fundo, né? Com certeza. Aí entra o conceito de Enji, ou origem independente. A ideia é que nada, absolutamente nada, existe por si só. Tudo depende de todo o resto. Até a natureza que a gente chama de insenciente, tipo rios, pedras. Sim, exato. Essa natureza insenciente também faz parte dessa teia vital. E para acessar essa vida mais ampla, essa realidade, como ele diz, exige um esforço espiritual contínuo. Uau! Tem a ver com a experiência do mestre dele, o Josei Toda, que na prisão, lendo o Sutra de Lotus, teve aquela realização profunda de que o Buda não é algo externo, mas a própria vida pulsando em tudo. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. E imagino que ele veja as consequências dessa falta de conexão em problemas bem do dia a dia, né? Sem dúvida. Ele aponta, por exemplo, a crise da família. Ele via isso como um sintoma dessa perda de laços reais que muitas vezes são substituídos pelo virtual. Ah, uma questão super atual ainda hoje. Pois é, esse enfraquecimento dos vínculos gera um mal-estar, uma angústia, especialmente nos mais jovens. Para ele, a solução passa por resgatar um respeito profundo pela dignidade da vida e ativamente reconstruir essas conexões. Entendi. E para impulsionar esse século de vida, ele define alguns pilares, certo? Sim, dois principais que ele destaca: coexistência criativa e autonomia. Coexistência criativa e autonomia. Como funcionam? É, basicamente uma resposta direta ao século XX.
Sair da lógica da competição destrutiva, daquela pressão externa das ideologias totalitárias, sabe? E ir para um caminho de cooperação, de decisões que venham mais de dentro, do indivíduo, das comunidades, uma autonomia genuína. E tem um ponto que me chamou muita atenção no texto dele, o papel das mulheres nesse processo todo. Ah, fundamental. Ele dedica uma parte importante a isso. Ikeda argumenta que as mulheres, talvez pela experiência histórica, pela própria natureza, tendem a valorizar mais a unidade, a harmonia, a coexistência. Que seriam valores essenciais para esse novo século que ele imaginava. Exatamente. Ele contrasta isso com a lógica mais tradicional do conflito da força, historicamente mais associada ao masculino. Ele até cita Gandhi e Tagore, que também viam na mulher uma força essencial para construir uma civilização mais espiritual, digamos assim. Interessante. Para Ikeda, não dava para pensar num século de vida sem que fosse também um século das mulheres. As duas coisas estariam interligadas. Entendi a conexão. E para amarrar tudo isso, qual a ferramenta que ele considera chave? O diálogo parece muito presente nos textos dele, né? O diálogo é a espinha dorsal, pode-se dizer. É o que ele chama de soft power, o poder brando. A força não da imposição, mas do entendimento mútuo. Para construir confiança, então. Exato. Para construir confiança, para resgatar nossa humanidade compartilhada, para criar uma solidariedade real entre as pessoas na base da sociedade. Ele é bem direto nisso. As grandes tragédias do século XX aconteceram, em grande parte, porque faltou diálogo. Faltou colocar o diálogo como fundamento. Faz sentido. E não por acaso ele comemora que 2001 foi justamente o ano do diálogo entre culturas da ONU. E ele faz um apelo para que esse espírito não ficasse só naquele ano, mas que dominasse o século XXI inteiro. Então, resumindo um pouco essa análise da proposta de 2001, o que fica pra gente? Mesmo sendo um texto de mais de 2 décadas atrás, ele parece muito atual, né? Muito atual. É um chamado forte para a gente repensar o que a gente entende por progresso, para buscar essa reconexão com a vida em sentido amplo, né? Vida humana, natureza, a dimensão espiritual. E usar o diálogo como a grande ferramenta de transformação. Isso. E o que eu acho fascinante é como ele costura tudo isso. Filosofia budista, reflexão sobre história, ciência, política. E aí ele entra em questões sociais bem concretas. Família, o papel da mulher, desafios globais como pobreza, meio ambiente, o papel da ONU. Tudo conectado. Tudo conectado por esse fio condutor. A valorização da vida e da interdependência. E é aqui que entra forte a revolução humana, né? Essa transformação interna de cada um é vista como um motor para a gente conseguir, de fato, viver essa interdependência e impulsionar o diálogo e a coexistência na sociedade. Pra gente fechar, fica talvez uma provocação, né? Inspirada naquela fala do chefe Seattle que você mencionou. Se a gente realmente levasse a sério, no dia a dia, essa ideia de que todas as coisas estão conectadas, como será que isso mudaria nossas pequenas ações, nossas relações, nosso jeito de tratar o planeta? É uma ótima reflexão para a gente levar daqui. Muda tudo, né? Fica aí pra gente pensar.